Bom dia, galera, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você vai dar uma olhadinha nesses vídeos. Então, tô aqui na cidade mais charmosa da Espanha, tô brincando, mas eu acho. com seu outono maravilhoso. E tô aqui registrando um pouco aqui, vou contar a história de um boneco que tem dentro da catedral, né? Que é um boneco chamado pelas pessoas de Papamosca, né? Que é um boneco chamado de Papamosca. Olha só, quem gosta de carro aí. Então, um boneco chamado Papamosca. Por que eu vou falar desse boneco chamado Papamosca? Porque na verdade não é o Papamosca. O Papamosca é um boneco, sabe? O Papamosca é um pássaro, desculpa. Um boneco, eu me distraí com tanta cores e tanta coisa. Cidade charmosa. Chegou a época mais charmosa da cidade. Então, gente, o Papamosca é um pássaro, que ele fica com a boca aberta e ele pega as moscas. Então, em homenagem a esse pássaro, colocaram essa mania de chamar esse boneco de Papamosca. Na verdade, a história desse Papamosca é de um rei chamado Henrique III, né? Era um rei e ele era muito católico. Então ele ia na igreja fazer suas rezas, a Catedral de Burgos, aqui na Catedral, e ele ia fazer suas preces, suas rezas, todos os dias na Catedral aqui de Burgos, onde eu vou agora com vocês. O que aconteceu? Que no meio dessas preces, apareceu uma dama que ficava sentada na primeira fila da igreja, lá onde eu tenho uma filmagem desse pedaço. Então essa dama ficava lá, né, sentada, e ele nunca olhava o rosto dela porque ela estava sentada nas primeiras filas. E o pessoal comenta, né, as histórias comentam que ele era um rei muito tímido e ele não tinha muito jeito para dar em cima das mulheres. Então ele ficou indo lá, olhando ela, mas não chegava junto, né? Aí um dia ele foi, ela estava se levantando. Aqui é os 150 anos, 115 anos dessa livraria, tá? Estão fazendo aqui uma homenagem. E esse espetáculo de cores, de jaquetas, é uma cidade muito charmosa. É a cidade mais charmosa de Castilho e León, acho que da Espanha, hein? Tô brincando, mas eu acho. Eu moro aqui, então, há muitos anos. Então, o que acontece? Acontece, olha como tá a galera filmando, ó, espetáculo aí. Então o que acontece é que quando ela cruzou com ele, que ela tava indo embora, que ele não tinha coragem de trocar a palavra com ela, né? E que ele cruzou no passilho, no corredor da igreja, da catedral, ele passou por ela. Então ele passou por ela e ela deixou o lenço, que ela estava enxugando as lágrimas, que ela estava fazendo preces, né? E aí deixou cair, né, o lenço no chão. Ele pegou o lenço e levou para a dama, para ela. E em vez dele dar o lenço dela, que caiu com as lágrimas dela, ele deu o lenço dele, um lenço limpo que ele tinha, e ficou com o lenço da dama, que ele já estava apaixonado, que isso acontece, às vezes você está na escola, fica vendo uma garota e acaba vendo o jeito dela, participando do dia a dia, né? E aí o que acontece? Esse lenço, ele em vez de ela deixou o lenço dela cair, ele pegou o dele, que estava limpo, deu para ela e ficou com o dela, para devolver outro dia. E ela foi virando a rua da catedral aqui e deu um suspiro, porque ela estava chorando muito, né? Ela deu um suspiro de quem estava chorando bastante. E ele escutou o suspiro dela, né? E ficou com isso na cabeça, a imagem do rosto dela, o lenço dela e mais o suspiro dela na cabeça.
que aconteceu? Que ele foi na igreja aqui na catedral outros dias para poder fazer suas rezas, né, da Igreja Católica. E em uma desses dias ele foi ver cadê a dama. Desapareceu. Nunca mais. Toda vez ele ia atrás dela e ela não estava. O que ele fez? Ele pegou e falou com o pessoal em Burgos, que ele era rei, né? O Henrique III. Ele falou com o pessoal de Burgos para localizar essa dama. E eles falaram, olha, eu vi ela saindo dali daquela casa. Ele foi lá, falou com o pessoal que estavam na casa. E a casa falou, olha, o pessoal da casa falou, não, essa mulher já morreu 200 anos atrás. Essa mulher que você está descrevendo ela, que ele ficou impactado com a beleza dela. E aí o que aconteceu? Ele ficou em choque, né? Daí ele ficou apaixonado, ficou intrigado. Agora você, de acordo com a sua religião, você imagina, se você for católico, espírita, umbandista, sei lá, ou não crê em nada, acha que ele está esquizofrênico, acha que ele está louco, não sei. Cada um tem a sua concepção. O que aconteceu? Que ele ficou apaixonado, nunca esqueceu aquela imagem daquela dama que ele viu dentro da catedral. O que aconteceu? Ele pegou e queria homenagear essa dama, né? Queria fazer uma homenagem a essa dama, queria deixar registrado em Burgos o amor que ele tinha pelaquela dama, dizer assim, olha, tudo bem que ela é um fantasma, ela que seja, mas eu não nunca mais. Nessa catedral aconteceu. Então o que acontece? E aí ele ficou inconformado, né? Por não ter falado com ela antes, de ter sido muito tímido. Daí o que aconteceu? Aconteceu que ele queria fazer uma homenagem e deixar marcado a história dele através. Mandou naquela época um relojoeiro, esse pessoal que fabrica relógios de madeiras bonitos da época, que fizesse. Ele desenhou, ele era desenhista, sabia pintar, desenhou a imaginação, a foto que ficou na memória dele dela. Para quê? Para que o relojoeiro fizesse uma dama e que ela desse um suspiro. E ficasse um relógio, a cada hora que desse, ela desse um suspiro. Por exemplo, 12 horas, um suspiro. E uma dama, do mesmo jeito que ele viu na hora que ela cruzou, foi virando a rua, foi saindo da igreja e virando, né? E o que acontece? Acontece que nessa época era muito difícil, né? Fazer o rosto em madeira de uma dama tão bonita, né? E que fizesse ela suspirar, né? E aí o que aconteceu? Fizeram um boneco tipo Pinóquio, né? Fizeram um boneco e esse boneco dava um berro, dava um grito em vez de um sussurro. Não era um sussurro, era um grito, né? Nessa catedral aconteceu. E nesse boneco ele dava, em vez de dar um suspiro, dava um grito feio. E toda a cidade de Burgos, toda a cidade de Burgos, pois ficou curtindo da cara do Henrique III, né? Toda Burgos ficou, porque quando chegava ali na igreja, ó, quando eles chegavam bem ali na igreja, eles olhavam, a população toda olhava que, pô, cara, eu vim aqui fazer minhas preces, encontro um boneco cavernoso, feio, e realmente começaram a curtir com a cara do Henrique III. O que aconteceu? Ele se zangou muito, ficou muito zangado. Algumas pessoas comentam que teve muito problema com a população, porque a população ficou rindo, chegava aqui para fazer suas orações e encontrava um boneco abrindo a boca feio, né, muito feio. Então ele disse, pô, cara, não mola. E aí ele resolveu tirar o boneco imediatamente e construir outro. E se aparecesse algum artista que pudesse construir esse boneco
de acordo, que é esse aqui, ó. Esse boneco aqui. Olha só. Olha lá. Então, pediram para construir esse boneco aí. Que construísse, era essa igreja aqui, ó, que ele vinha orar. Era aqui, era bem aqui que ele vinha fazer, né? Ela ficava sentada na frente e ele ficava aqui atrás. Era justamente aí, nessa igreja, e ele resolveu fazer. Então, e quando eles voltaram a construir o boneco, eles fizeram um boneco, né? Todo mundo. Então, eles. Olha como é que tá a galera aí, eu tô assim, ó. E eles fizeram, então começaram a rir dele e tal. Ele mandou tirar o boneco imediatamente e mandou procurar um artista, um relojoeiro que fizesse um boneco de madeira bonito, né, para poder fazer um boneco direito, né, fazer um boneco decente, né. E aí ele morreu. E daí eles construíram esse segundo boneco aí e ficou famoso como Papa Mosca. Por quê? Porque ele abre a boca, ele não faz mais nenhum ruído, como o primeiro boneco fazia um grito, dava um grito feio. E o que aconteceu? Aí ficou assim, chamado Papa Mosca. Então a história verdadeira desse boneco não é Papa Mosca, entendeu? Então fica aí uma história da cidade de Burgos aqui na Espanha para vocês. Então, quando vocês vierem visitar Burgos e vierem a essa catedral, a maior, né, catedral que tem na Espanha, uma das mais bonitas, tem várias, mas essa realmente é muito grande, ela pega esse quarteirão inteiro até lá na ponta, né? Outra coisa é que tem outras mais bonitas, como tem a obra de Gaudí também, lá em Barcelona, me parece, se não me engano. Então, mas ela é maior, sabe? Então, o que acontece? Então, quando você vê aqui dentro esse chamado Papa Mosca, esse boneco, na verdade, ele não é Papa Mosca. Papa Mosca é um pássaro, sabe? Então, a história do boneco é essa. Cada um conta da sua forma, né? Eu conto, mas a história não pode sair de contexto, tá? Você pode fazer aí uma imaginação sobre o rei Henrique III, mas tem que ter fidelidade com a história, não tirar a história de rota, não inventar outras coisas, sabe? A história é essa, e é essa que você tem que contar, tá? Essa história do Papa Mosca, né? O famoso Papa Mosca, que não tem nada a ver, a história é outra. Mas assim é chamado esse boneco que foi motivo de tanta confusão, tanta polêmica na sua época. O rei ficou muito chateado, hein? Porque todo Burgos ficou rindo dele por causa desse boneco, sabe? Porque ele dava um grito, ele abria a boca, em vez de dar um sussurro, ele dava um grito. Então todo mundo ficava rindo, dizendo, pô, eu vim aqui na igreja e de repente encontro aqui um boneco que, em vez de sorrir e dar um suspiro, dá um grito feio, boneco feio. Então, não gostei.
E a população, lógico, também não gostou, né? Você sabe que é você chegar aí e ir na igreja para fazer suas preces, suas orações, e de repente encontra um boneco muito sinistro de feio, abrindo a boca na porta da igreja. Então foi essa história, tá? Aqui são as ruas pequenas, paralelas, né? Seu charme da catedral aí, eu já morei aqui perto também. E esse vídeo aí pra vocês, né? Ó, esse videozinho pra vocês aí não ficarem. Essa aqui é a casa da época, muito antiga, com suas flores. Essa cidade aqui, gente, ela é considerada uma das cidades mais charmosas. As pessoas se vestem esse é outro museu. As pessoas se vestem muito colorido, muito bonito nessa época de outono e inverno. Vamos dar uma passeada por aqui. Dá uma olhada aqui por essas ruas. Perto dos museus. Para quem não sabe, isso é a cidade de Burgos, Espanha. A cidade mais bonita de Castilla e León, né? Da Espanha, mais bonita da Espanha. Eu sou suspeito para dizer isso, né? Na verdade, Espanha tem muitos lugares bonitos, muitas cidades bonitas, né? Tem várias cidades bonitas, né? Tem Valência, tem Sevilha, que são cidades ao sul, que são bonitas, mas Burgos tem seus encantos, né? Essas coisas mais nórdicas, mais norte. Não é como o sul, tem outras culturas, né? Mas eu já disse que para mim é muito melhor. Olha as ruazinhas, ó. Vamos ver se a gente encontra algum mural por aqui. Não. Vamos ver por aqui. Aqui é a escada que sobe, ó. Vamos descer por aqui. E eu tô pegando esse sol maravilhoso. Eu moro aqui perto mesmo. Um privilégio, né? Morar perto do centro histórico desse. Uma história maravilhosa, com uma beleza. Ó. E é isso aí. Então essa é a história do famoso Papa Mosca, né? De Burgos. Não é que o nome dele é Papa Mosca porque é homenagem a um pássaro, só que é dessa forma que eu estou dizendo, ó, a ruazinha. É um encanto de ruas, né? Aqui é a escola do meu filho, a antiga escola dos meus filhos. Eles estudaram aqui desde criancinha, desde infantil. Os dois logo depois saíram. É um colégio consertado, um colégio de freira, mas é um colégio... Olha aí, ó. Ó, o colégio, eu vou fazer em português, colégio a visitação de Nossa Senhora de Saldanha. Né? Assim que... Muito legal esse colégio. Eu morei aqui, ó, nesse segundo apartamento aí, eu morei uma época. Aqui tem umas artes que eles fazem na parede. Olha só. É isso aí, gente. Fica um abraço para vocês. E é isso aí.